Com o término do mangá de Boku no Hero, esses dias eu me peguei pensando acerca do que nos faz odiar tanto o final de animes e de mangás que nós acompanhamos por tanto tempo, né? A gente viu que foi um baque enorme na internet, muitas pessoas desceram o pau no final de Boku no Hero, né? Criticaram bastante o autor pelas escolhas que ele tomou, mas ao mesmo tempo existe uma certa contradição em tudo isso, porque odiamos algo que amamos por muito tempo, né, por muitos e muitos anos, e o que nos faz, será, odiar tanto aquilo quando chega no final? Eu quero trazer isso pra vocês, esse diálogo, né, trazer à tona aqui alguns questionamentos, apresentar pra vocês alguns pontos que podem ser ou não relevantes, né, pra talvez justificar o porquê de nós odiarmos aquilo que nós amamos por muitos anos. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje vamos fazer essa reflexão aqui juntos, né? Uma parada mais emocional, psicológica ali, né? Para justificar, para tentarmos entender o porquê de termos esse apego por algo por muitos anos, mas ao final nos desiludirmos, né? Nos sentirmos frustrados pelo que foi entregado pelo autor, pelos autores, enfim. E, sei lá, se isso fizer sentido pra ti, ok, se não fizer, ok também, mas eu peço que tu deixe teu like, é muito importante, já vai se inscrever no canal e ativando o sino das notificações para tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, beleza? A primeira justificativa, talvez, para isso é o próprio apego emocional, né? Quando a gente começa a assistir uma série, a gente fala aqui de um mundo onde tem uma porrada de animes e mangás para assistir, então você precisa ser, antes de mais nada, seletivo com aquilo que você vai assistir. Então, enfim, quando você encontra algo que te cativa, que te faz sentir bem, então você acaba criando um apelo emocional por aquela obra. E isso não é algo ruim, tá? Então a gente, com o tempo, vamos descobrindo mais sobre aquele universo, sobre aqueles personagens, vamos criando conexões, vamos nos sentindo parte da história deles, compartilhando os seus sofrimentos, as suas alegrias e tudo mais, e acaba que a gente cria um vínculo com esse personagem e às vezes a gente até nos vê nesse personagem. Então é normal que em dado momento ali, por esse apego que a gente cria, a gente idealize algumas coisas, principalmente de como que será o futuro daquela série e de como que será o final. Então o apego emocional faz a gente criar os ICs, que às vezes podem vir a nem existir. E justamente isso, para que seja tão impactante, né, o final dessa jornada seja tão impactante quanto foi no início, que fez com que a gente fosse cativado por aquilo, né? Então a gente espera que o final faça jus a todo o percurso que a gente teve, mas às vezes não faz, às vezes sim, às vezes não. E aqui a gente cai mais uma vez na questão de expectativas, de idealizar alguma coisa, e isso é muito subjetivo, porque cada fã, por mais que ame o negócio, por mais que goste, ele vai ter uma interpretação pessoal intrínseca daquilo que está assistindo. Então, você que assistiu um anime ou leu um mangá e gostou enormemente, eu que também assisti ou li e gostei demais, a minha opinião e o que eu espero do final vai ser diferente do que você espera, porque isso é muito subjetivo, é muito relativo. Então acaba que a gente se decepciona por algo que talvez nunca foi nem algo cogitado pelo próprio autor, entende? Então tem muito dessa questão de nós idealizarmos e de nós nos decepcionarmos com aquilo que a gente esperava, mas que nunca foi proposto, nunca foi dito que seria, por mais que pudesse dar um indício de que caminharia para aquele final, mas é tudo fruto da nossa mente, é tudo algo que a gente queria que acontecesse e fica sempre no campo do e se, porque são expectativas pessoais que são frustradas porque, na verdade, não é isso que iria acontecer de fato. E o outro ponto é o medo da mudança e da perda, né? Como eu comentei com vocês, é uma parada mais emocional, psicológica, que talvez explique tudo isso. Essa mudança de você ter que procurar agora um novo anime para assistir, um novo mangá para ler, pode ser um pouco desconfortável, né? Um pouco desconcertante porque você acredita veementemente que você nunca mais vai encontrar um anime que vai te fazer sentir como você sentiu assistindo aquilo. Ou você nunca mais vai encontrar um mangá que te fez sentir como você sentia enquanto lia, né? Aquele mangá, aquele título específico, enfim. Então tem essa questão da gente se sentir um pouco perdido, né? Solto aí, né? No meio, à deriva no mar e tudo mais. E justamente isso, né? Esse medo da gente perder aquilo que a gente conhecia tão bem, que a gente tinha um enorme apreço, faz com que a gente resista àquele final, né? Então, às vezes, o final de fato ele pode ser ruim, né? Obviamente, né? Pode ser um final desastroso, né? A gente pode considerar isso. Lembrando, mais uma vez, é subjetivo, mas ao mesmo tempo pode ser uma certa resistência da nossa parte, né? Por não querer que o negócio acabe. Simplesmente algo mais psicológico, da gente criar um apego emocional com aquilo. O fato de acabar significa que tá acabando um ciclo na nossa vida pessoal também, porque a gente associa
muitas coisas da própria vida real com o anime. Um momento, uma pessoa, enfim, então faz parte do nosso ciclo real. Então quando isso chega ao fim, a gente sente esse medo da mudança, né, da perda e tudo mais, e acaba que afeta também. A natureza do final também é uma problemática, no sentido de, às vezes o autor, ele quer ser ambíguo, então ele deixa o final em aberto pra você pensar e decidir o que é melhor pra você. E muitas das vezes os fãs odeiam isso, e o Naoki Urasawa tem isso, né, em algumas obras ele faz isso, por exemplo, Monster. Ele deixou o final ambíguo, ele deixou aberto, o que é uma frustração para muitas pessoas, mas é o que é. É um estilo ali de narrativa, é um estilo de dar o desfecho para a história, e talvez muito desse descontentamento dos fãs, das pessoas, é a não aceitarem esse tipo de inovação, né? Esse tipo de ideia de deixar o negócio à mercê de quem tá assistindo, de quem tá lendo, né? Então acaba que tem um efeito um pouco contrário, né? De você não finalizar a obra de forma direta, né? Com a ideia do próprio autor, mas sim deixando à mercê de quem tá assistindo, quem tá lendo, para decidir qual que deve ser o final. Então essa fórmula tradicional, ela acaba sendo rompida e desafiando a nossa expectativa do que poderia vir a ser a série, né? Mas uma vez que a gente tem toda a construção na nossa cabeça, né, de como que ela deveria terminar, não como o autor queria, mas como a gente achava que iria terminar. E por fim, fica aqui uma ideia um pouco mais positiva, uma visão um pouco mais otimista da ideia de odiarmos os finais, né? Porque talvez termos esse sentimento tão acentuado de odiarmos alguma coisa, de não gostarmos e de ficarmos no pé daquilo e nos incomodarmos com aquilo, talvez seja justamente pelo fato de que aquilo foi significativo para nossa vida, de que nós tivemos um apego emocional gigantesco, de que aquilo fez parte da nossa vida, de que aquilo é quem a gente é, e justamente por isso a gente se importa tanto, a gente dá essa devida atenção, porque tem um significado importante para nós. Nos impactaram de uma forma profunda, e é por isso que a gente dá tanta atenção, e a gente fala tanto sobre isso e reclama tanto sobre isso. Então, em muitas das vezes, claro que podem haver exceções, mas muitas das vezes, talvez odiar alguma coisa, externar esse sentimento, não significa simplesmente que a gente tá chamando a obra de lixo, né? Que o fã tá dizendo que aquilo não presta e que foi uma perda de tempo. Não quer dizer isso, mas significa que foi tão importante para ele, significa tanto para ele, que aquilo de certa forma impactou. Ele precisa tirar um tempo para mostrar o quanto aquilo foi importante para ele, e talvez odiar aquele final em específico do mangá ou do anime, talvez seja uma forma dele denotar, né, dele externar os mais sinceros sentimentos dele, porque aquela obra impactou a vida dele, aquela obra teve uma importância. Então não é simplesmente porque ele odeia, mas porque ele construiu uma história ao longo de vários anos, e por isso ele fala, porque não é simplesmente dizer que é ruim porque é ruim, mas é porque teve um enorme significado na vida dessa pessoa. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado. Então eu peço que tu deixe o teu like aqui nesse vídeo, é muito importante, ajuda no engajamento do canal e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou deste tema, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!